Sejam bem-vindos a mais um podcast do Agro em Debate, realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural. E como sempre, nosso objetivo é trazer informação relevante para você, produtor rural. E hoje contamos aqui com a presença do Leandro Monteiro. Leandro, muito obrigado por ter vindo aqui. O Leandro conhecemos recentemente, mas pelo pouco que já conversamos, eu acredito que vai trazer algo aí de extrema relevância, né? Que é uma nova frente que a gente vê que vai avançando aí na produção agropecuária no Brasil, uma nova frente de oportunidades, inclusive financeiras, para o produtor rural. Então é isso aí, Leandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? E fique à vontade aí para estar falando. Obrigado, fico muito feliz, Leandro. Bom, primeiro que a gente está dois Leandros falando aqui, né, em dose dupla, o que é ótimo. Inclusive, hoje é difícil encontrar Leandro, né? Acho que a gente tem que renovar isso aí. Eu já tenho 3 filhos, eu estou pensando em ter um quarto para colocar o Leandro Júnior aí, porque eu acho o nome bonito, Precisamos. sinceramente. Modéstia à parte, eu também acho. Gosto bastante, mas obrigado pelo convite, muito honrado de fazer parte desse debate. Acho que vocês têm feito um trabalho incrível em apoio, em construção e parceria com o produtor rural, que é fundamental para a economia, para a nossa sociedade. Então, estou muito feliz e honrado de estar fazendo parte do seu podcast. Obrigado. Leandro, para a gente poder começar, você está com quantos anos? Tem 36. 36. Eu vi aqui no seu Instagram que você tem um mestrado, né? Na London Economics School. Isso. Chique demais, né? E, cara, conta para nós, assim, primeiro, de onde que você é natural, cidade, estado, como é que você foi chegar até lá, né? Legal. E, enfim, como que foi sua jornada para chegar até aqui, tanto na parte profissional como acadêmica, né? E como que está sendo sua atuação hoje, né? Legal, pô. Vamos lá. Eu sou de Goiânia, Goiás, né? Tive o privilégio de nascer nesse estado maravilhoso. A minha família toda daqui, minha família vem de Goiás Velho. Então, de uma certa forma, eu fui sempre urbano, assim, né? Então, o campo, o rural, foi fazer parte da minha vida muito recentemente, né? Eu venho de cidade para cidade, né? Toda a minha família vem de lá, vem para cá. Então, eu tenho 36 anos, nasci em Goiânia e tive uma vida profissional que passou por alguns momentos aqui, mas também bastante tempo fora de Goiás. Então, eu trabalhei no setor privado, fui parte de uma investida do GP Investimentos numa operação de lácteo. Muita gente deve lembrar. Que ano que foi isso? Foi 2009. Não, 2009. Acho que 2009 o GP comprou a Leite Bom à época. Queriam consolidar. A Leite Bom era aqui? Leite Bom era aqui. A Leite Bom era de Goiânia, ficava ali perto da BR. A GP é aquilo do Lehman? É a primeira geração do Lehman, né? O Lehman sai, era o banco garantia pactual. Sim, sim. Isso. Aí eles montam um fundo de investimento, o Lehman sai para cuidar da Ambev e outros negócios e deixa isso aqui com uma segunda geração de sócios que toca esse private equity, né? Sim, eu já vi várias operações, mas eles tocam geralmente operações grandes. Aí foi aí que eles compraram a Leite Bom. Foi aí que eles tinham o objetivo de consolidar o mercado lácteo de maneira bastante simples. Imagina que os caras olharam para o mercado, viram carnes concentrado, olharam para outros, viu bebidas concentradas e falou assim, por que ninguém é um grande player no mercado de leite, né? Então eles tinham um grande plano de consolidar o mercado, então foi a primeira aquisição da Leite Bom, uma operação aqui de Goiânia, depois eles compraram a Parmalat, com tanto problema. Hoje dá para ver que não deu muito certo. Não, bom, essa é uma excelente história, Leandro, porque mostra a complexidade da cadeia do agro, né? Não basta vir com, olha, imagina, o melhor corpo de executivo, gente formada nas melhores universidades do mundo, tentaram administrar uma empresa num mercado extremamente sensível como o mercado de leite, com os centavos fazem a diferença, e não conseguiram, né? E do lado você tinha um fundador, que era o seu Domingos, uma figura super importante, que construiu toda uma marca, construiu uma indústria grande à época, e que possivelmente não tinha estudado fora do país, mas que controlava ali com bastante sensibilidade, com bastante capacidade aquele negócio. Então, acho que o agro, como todo bom negócio, tem aquela questão de quem vive aquilo ali, que é fundamental, né? E essa foi uma grande experiência. Então, eu participei desse momento de consolidação, muita confusão, muita complexidade. Você estava dentro da Leite Bom, hein? Eu estava na Leite Bom e eu participei do momento de fusão, tanto com a Parmalat quanto a Bom Gosto. Então, a operação começou aqui, eles depois migrou para São Paulo, mudei para São Paulo. Engraçado, quando muda de Goiânia para São Paulo, muda bastante a cultura. Nossa.
muda o jeito, a relação com as pessoas, a confiança. Acho que esses são um dos principais problemas que o pessoal enfrentou. Aqui você tinha aquele calor goiano, sabe? Aquela ideia de você ter uma coisa que as pessoas tinham identidade com a marca, conectavam de uma forma diferente. E eu acho que com todos os stakeholders também se estendia isso, não só dentro da empresa em si, mas com os produtores, com a cadeia em si, né? Excelente, assim, eu tenho a impressão que a cadeia de leite é uma cadeia, primeiro, imagina, você tem que passar na porta do produtor rural todo dia coletando leite, imagina a operação logística que é isso. Mas mais que uma operação logística, é uma operação de confiança, né? O produtor rural, enfim, tem ali os seus enormes custos para produzir leite no país, sabe da volatilidade do mercado, e ter um parceiro de confiança, essa relação que você está trazendo entre a indústria e o produtor rural era fundamental. Quando vai para São Paulo, eu acho que isso tudo fica muito frio, né? E talvez está aí uma das explicações porque ninguém ainda consolidou esse mercado de tal maneira forte, porque talvez quando você olha para uma Piracanjuba da vida, Sim. Eles têm grande sucesso, porque tem essa questão da raiz mesmo, assim, dessa conexão com o produtor rural, o que é interessante, porque a Sadia e a Perdigão fizeram isso, né, que de uma certa forma entenderam a relevância do produtor rural muito cedo, levaram suporte técnico, etc, etc. Talvez tenha faltado isso para o setor de leite. Entendi. E como que foi a sua jornada após isso aí, após 2009, como que foi? Foi longa, assim, então eu fui do setor privado, depois eu fui para consultoria, então trabalhei bastante com gestão, fiz uma consultoria importante, chama Falcone, que inclusive está fazendo um trabalho fantástico no agro, né? É mesmo? Eles estão... Aquela middle da Falcone, não? A middle da Falcone está olhando mais para negócios que estão... negócios mais em profissionalização, né? Mas eu conversei com o Guilherme Paulinelli, que inclusive é da família do Paulinelli, que faleceu, do ministro? Faleceu, que está numa posição chave na consultoria. Se eu não me engano, o head da Falcone é filho do Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Sim. Eu posso estar confundindo, mas acho que sim. Então a Falcone está com um segmento bastante forte para o agro. Eu sou suspeito porque eu fui da Falcone por longos anos. Eles fazem um trabalho fantástico. Eu trabalhei por longos anos. Viajei bastante o Brasil. É bastante complicado ser consultor. Porque você está, ora, em Salvador, aí você tem que ir para Curitiba, você passa a semana inteira viajando, todo mundo acha que é super bacana, né? Ficar de avião, hotel, cara, cansa muito. Depois de um mês você já não... Cansa muito, muito. Assim, depois passa a graça. Falcone, eu acho que ela chegou a atuar lá atrás para a Ambev também, teve um período, né? A história da Falcone é muito parecida com a história da Ambev, assim. A Falcone surge de um professor da Universidade Federal de Goiás, Federal de Minas Gerais, Vicente Falcone, um professor que até hoje é atuante, que entendeu que o Brasil tinha esse gap de gestão. O que é gestão, gente? Indicadores, metas, processos. É você organizar a casa. Não, continua até hoje. Eu fico imaginando lá naquela época, imagina, entendeu assim, que era tudo mato, né? Imagina. Aí ele tem dois grandes saltos. Um com a Ambev. Então a Ambev e a Vale do Rio Doce, à época, caminha junto com ele nesse processo de profissionalização. Então, tudo aquilo que a gente tem de cultura Ambev hoje, que é muito forte, tem muito do Falcone. Inclusive, eles são muito próximos, né? Então, a Falcone faz alguns encontros anuais. Então, eu tive a oportunidade lá de contar essa história. Uma vez, acho que eu dividi o mictório ao lado com o Sicupira, né? Nossa, então, eu falei, pô, que honra, né? Pois foi tipo isso. Então, e é interessante, né? Porque você vê esses grandes players, assim, poxa, os caras mais ricos do Brasil, ali andando, eu ainda muito jovem, né? Trocando ideia. Então foi muito bacana, assim. Mas eles são muito próximos da Falcone, tem um trabalho de longa data aí no conjunto, nesse processo de profissionalização da gestão no Brasil. Sou suspeito para falar porque eu admiro muito o trabalho deles. Acho que quem é produtor rural, que está nesse momento de procurar a profissionalização, vai na Falcone, que acho que tem outras consultorias fantásticas também, mas a Falcone eu acho que é um player que tem feito um trabalho bacana. Seguindo com a minha história, fui da Falcone. Ali dentro, você foi ficando até quando ali, o período na Falcone? Eu fiquei que ano mais ou menos? 3 anos, 2009, 2012. Aí depois disso eu fui para uma outra consultoria de São Paulo. Então fui executivo dessas duas consultorias. A consultoria chama Valor Bridge. Se eu não me engano, eles fizeram um trabalho também bacana na Fazenda Santa Bárbara, eu tenho que confirmar. Lá no Pará? Não, acho que foi a operação deles no Pará, Santa Bárbara é no Pará.
Então foi um Nós trabalho. estamos lá pro lado gravar um podcast agora em dezembro, com o Maranhense lá. Nós vamos gravar em 3 fazendas grandes no lá. Pará. No Pará. Inclusive, a gente vai gravar com o Leandro, que é dono da Libra. A Libra é uma empresa. Outro Leandro? Outro Leandro, não, cara. Que isso? Cara, os Leandros não dão. O Leandro, ele é filho do Maranhense. Ele montou a Libra para fornecer ração animal para Santa Bárbara. Que bacana. E aí depois cresceu, faz na região, enfim. Que bacana. Então a Valobridge também, assim, pessoal que eu conheço bastante, também faz um trabalho legal, inclusive no agro. Mas a Falcone está com esse produto para o agro, assim, então tem muita coisa fazendo, olhando, dedicando, estudando para ajudar o produtor rural a se profissionalizar. E os ganhos são enormes, né? Produtividade, amadurecimento, eventual venda da operação, você tem uma valorização sobre a gestão, que é muito importante. Então acho que vale a pena realmente o produtor. Sucessão, né, que é um tema sensível. Então eles estão olhando bastante para isso. Fui da Falcone, fui da Valobridge, depois eu migrei para o setor público. Eu sempre carreguei um pouco esse negócio de propósito, e depois eu vou explicar mais para frente o que eu estou fazendo hoje, vocês vão entender um pouco melhor. Mas eu fui do setor público, aí eu mudei lá para Paraíba, João Pessoa, que é um estado maravilhoso. Então, fui atuar em uma posição importante do setor público lá, conheci a política brasileira de perto, conheci de fato a cultura política, como as coisas são feitas e o quanto a gente precisa avançar. Né? Então, eu queria passar por isso, assim, porque eu olhava para o Congresso, olhava para o setor público e não entendia muito bem. Então, passei no setor público lá, passei no setor público aqui de Goiás também, que é uma outra realidade. Executivo. Sem posições executivas. Depois disso, eu fui para o terceiro setor. Então, eu ajudei a coordenar... Que ano, mais ou menos, você chegou no terceiro setor? Aí, o setor tem mais ou menos 3 anos. Então, eu apoiei uma iniciativa da Fundação Lema, com o MIT, que é nos Estados Unidos, uma universidade de tecnologia muito importante, a como melhorar a abordagem pedagógica no Brasil. Então, era a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Que aí, rapidamente explicando, aí vai falar um pouquinho mais para frente do que outras oportunidades para o produtor rural, mas existe muita gente no mundo interessada em fazer algum tipo de impacto. Então, a Fundação Lego, a Lego mesmo, Brinquedinho, tem um fundo milionário para investir nesse tipo de coisa. Então, a Fundação Lema é um desses veículos, junto com o MIT, para divulgar essa aprendizagem pedagógica, né? Essa criativa, melhor dizendo. E o que é isso? Só para deixar vocês curiosos. Tem um livro, que inclusive de um pesquisador americano que era o conselheiro à época, da ONG, chama, o Mitchell Resnick, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda. Que é aquela ideia da gente estar sempre aprendendo dentro daquilo que nos interessa, dentro daquilo que faz sentido para a gente. Com interação humana, aprendendo por projetos, né? Sim. E eu também tenho um pé no agro porque eu tenho uma startup, que é a NPK Agro School, que é uma startup... Como é que chama? Deixa eu anotar aqui. NPK Agro School. NPK? NPK do fertilizante. Do fertilizante, exatamente. Aqui, parece que eu já vi fertilizante com esse nome. Mas eu vou explicar por quê. NPK Agro. NPK é a sigla que significa New People Key. O que é a ideia? São, tradução literal, são as novas pessoas-chave. O que a gente identificou enquanto mercado? Que existe muita oportunidade, Leandro, existe a demanda do setor agro por profissionais mais capacitados. Capacitados de que forma? Digitalmente, a terem noções de gestão, terem noções jurídicas. Imagina, por exemplo, que a gente quer fazer um contrato jurídico ou um contrato com fornecedor, né? E a gente precisa apresentar minimamente uma proposta para o escritório. Então, entre eu mandar um áudio, eu conseguir estruturar minimamente ali uma lauda e enviar para vocês, as ideias fluem mais rápido. Então, é esse profissional que a gente está olhando em formar. Então, é um programa que chama Digital Agromaker, que é super bacana, porque ele é completamente digital, online e mão na massa. Por isso que é a aprendizagem criativa na veia. A gente não ensina a teoria. A gente entrega no primeiro dia de aula um problema para o aluno resolver. E esse problema ele vai aumentando a complexidade durante 3 meses e a simulação de um ambiente profissional, aonde que ele vai, através desse problema, atingindo um nível de consciência maior do que se fosse uma decoreba. Então a gente não quer que a pessoa mude somente o conhecimento que ela adquire, é a atitude. No final, eu quero aquele profissional, sabe aquele profissional que talvez não tenha o conhecimento todo, mas tem a atitude correta, sabe? Então, pelo menos quando a gente olha para os nossos negócios, a gente olha assim, pessoa que está com vontade de aprender, que tem capacidade proativa, que não tem medo de errar, quando erra pede desculpa, que não dá chute na canela do colega do lado. Então, esse tipo de profissional que a gente quer formar.
Então, durante esse processo, a gente dá essas ferramentas mais variadas, digitalmente, olhando para o financeiro, olhando para a produtividade do produtor, olhando para a sustentabilidade, né? Então, a gente vai fazendo essas provocações durante o processo. No final de 3 meses, a gente tem um analista ali pronto para iniciar a sua atividade no agro. Então, é o primeiro pé dele no agro. E quem que é o público-alvo hoje, assim, as pessoas que vocês estão mirando nele, então, especificamente? A gente, olhando de maneira macro, quando a gente for falar mais do que, acho que tem mais, o que é mais talvez importante do que a gente vai discutir hoje, que é oportunidades que tem no mundo para financiar o produtor, ou com crédito, ou com recursos de subvenção, para que ele faça uma transição para aquilo que é negócio de impacto. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque aí você que está acompanhando a gente vai ficar interessado em ir até o final. O que acontece? Aí depois eu volto na startup. Hoje no mundo existem muito interesse de vários organismos multilaterais, várias organizações privadas e bancos de apoiar aquilo que é chamado de transição climática. Então, deixa eu te falar, sei que você está cansado, produtor, de ouvir falar de sustentabilidade, essa pressão que bate na cabeça, mas aqui é uma oportunidade. Aqui não é pressão na legislação, é oportunidade que você estiver atento, você vai conseguir mergulhar numa esteira onde que você vai ter mais acesso a crédito, mais possibilidade de capital a recursos perdidos, quer dizer que existe muita instituição que quer doar recurso significativo para a sua operação para que você faça uma transição climática. Ou apoie a transição climática, ou faça parte disso. Mais especificamente ainda, vamos dizer que parte da sua propriedade, parte da propriedade do produtor rural, é daquele talhão com baixíssima produtividade. Então, tem ali 300 hectares que o solo está com bastante problema, tem bastante dificuldade de produtividade, enfim. E tem um custo para recuperar aquele solo. Então, existe muita gente no mundo disposta, inclusive no Brasil, a recuperar aquele talhão. Vou te dar mais um ponto de atenção. O governo federal acabou de lançar, tem 2 semanas que ele lançou, um programa de recuperação de pastagens. Por que isso, Leandro? Porque existe uma pressão internacional enorme para o Brasil aumentar a produtividade sem desmatar. Então você só tem uma forma de fazer isso, aumentando a produtividade. Então o Brasil tem que aumentar... E esse gap é gigantesco, né? Enorme. Só um parênteses, a gente recebeu um consultor aqui, né? Empresa de consultoria de agricultura de precisão, né? E ele fala no trabalho que ele fez aqui próximo com que era então a Quero, que passou a ser a Raiz, com produtores de tomate há 10 anos, que se produzir 40 toneladas por hectare, e com o trabalho que ele fez passou a 85, e que hoje já está em 120. Olha isso. Na hora que você olha para isso daí, aí você vê o que é a proporção. Cara, 120 toneladas de alimento por hectare por ano. Aí você imagina, por exemplo, quando a gente passa na rodovia, vê aquela pastagem degradada, deve produzir, sei lá, 100 quilos de proteína animal, talvez, por ano. 100 quilos de alimento. E aí, de repente, você tem uma cultura que gera 120 mil. Né? Então, mostra o que é o tamanho do gap que a gente tem para aumentar essa produtividade sem ter que desmatar mais. Né? Maravilha. Você matou a charada. É justamente isso, né? Então, existe muita tecnologia para ser aplicada e existe processos como a agricultura regenerativa, que é um processo de recuperação de solo, rotatividade de cultura, um processo onde que você tem uma atenção especial, não somente no curto prazo, mas olhando para o médio prazo, para conseguir chegar ao final desse processo com um talhão de terra que possivelmente vale X, e daqui 3 anos, 5 anos, vale 3X. Né? Então tem muito estudo que já mostra isso. Lá, o preço do hectare com 1/3 do valor normal, porque a terra está degradada. Sim, e a produtividade dela é baixa. A produtividade está baixa. Né? Então, o que vale numa grande fazenda é a sua capacidade de solo. Sim, sim. Né? Então existe muita tecnologia para isso. E existe muito capital produtor rural disponível para quem quer fazer essa transição. E existe aí também, Leandro, uma provocação para nós, que estamos aí mais próximos de apoiar o produtor rural, a criar veículos, instrumentos financeiros para que o produtor rural tenha acesso a esse capital. Sim, porque eu concordo, o produtor rural vê um edital de um banco holandês em outro idioma, ele vai ficar complicado. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então nós aqui, muito do motivo que a gente está fazendo, enquanto já eu falo o que eu estou fazendo hoje, está nisso. De criar instrumentos financeiros que sejam pedagógicos, simples para o produtor rural acessar esse tipo de capital, onde que ele consiga operar seu solo, fazer uma transição climática interessante, ter maior crédito de carbono e uma série de possibilidades que ele pode ter. Então, vou tentar recapitular aqui o meio da nossa conversa.
Estava falando sobre a NPK AgroSchool. A NPK AgroSchool é uma startup de educação digital para formar novos, principalmente jovens, que ou nem estudam nem trabalham, são um problema social muito grande no Brasil, chamado Jovem Sem Nem. Então, aquela história, o produtor rural às vezes está ali caminhando pelas cidades do interior, vê um jovenzinho parado na rua, com o celular na mão, e fala assim, por que esse cara não está procurando trabalho? Aí você fica do lado, o produtor procurando um profissional, o cara não sabe ou não tem a possibilidade de acessar o mercado ali, ou quando vai não consegue performar dentro da operação do produtor, então fica aqui assim, né? Você tem uma vontade de um lado, a vontade do outro, mas ninguém sabe se conectar. Então a NPK está fazendo isso, está olhando justamente para aquele jovem que está no interior, que precisa de, primeiramente, ter um tipo de conhecimento que explica a operação de uma fazenda, que traga os principais elementos, de maneira bastante simples, mas de maneira bastante profunda ao mesmo tempo, porque ele entende um pouco mais sobre qual que é o início, o meio e o fim da operação, sabe utilizar uma ferramenta digital, sabe fazer um controle financeiro, sabe fazer um orçamento, sabe redigir um contrato, entende que existe um escritório de advocacia importante, porque o escritório de advocacia é importante se ele for celebrar aquele contrato ou não. Então ele não celebra por conta própria, ele faz perguntas que melhoram a produtividade para o produtor. Então ele olha para um processo de, por exemplo, de manutenção e fala assim, ele descobre, nossa, agora existe manutenção preventiva. Para a gente é óbvio quando olha para o maquinário, né? Mas aí ele descobre que existe a manutenção preditiva. E ele chega para o produtor rural com essa ideia. Olha, eu vi lá no curso que existe manutenção preditiva. O que é isso? Não, a gente pode antecipar um eventual problema da nossa máquina fazendo esse processo aqui. E no final a gente pode ter esse ganho financeiro e tal. E isso para o produtor rural é muito importante. E a ideia é isso de forma online, 100% online. 100% online. O que a gente tem visto? Que hoje em dia a educação tem mudado. O digital... E só uma dúvida, o estudante é que paga ou há um funding? Como é que seria isso? As duas possibilidades, né? A gente está... As duas possibilidades. Tanto um funding, que vai e financia, então é isso que a gente está hoje em funding, a gente não está aberto para o mercado convencional ainda, mas a ideia é abrir para o estudante interessado ou para o produtor rural que queira capacitar o seu corpo de funcionários ali. Ah, ótimo. Que possa fazer, mas também a gente está caminhando para dar experiência educacional. Aí é presencial. Então, a gente tem entendido que mais do que o digital, a gente precisa dar experiência para aquilo. Então, a gente está criando, tem um pessoalzinho trabalhando para, de fato, ter a possibilidade de ir em loco, ir lá na operação e dar uma experiência. Aí é uma pegada educacional muito diferente. Não tem cadeira, todo mundo olhando para frente, não. É todo mundo construindo junto, fazendo, participando, atividades mão na massa, conseguindo ali começar, por exemplo, uma das provocações que a gente está desenhando, né? Onde que o produtor rural pode inovar? Né? O que está ali na mão dele, talvez que ele tenha a possibilidade de fazer uma inovação. Né? Seja, por exemplo, num processo... Inovação, gente, não é algo espetacular, não. Nossa, o produtor inventou a nova soja. Não é isso, não. É mudar um processo que está ali parado há muito tempo e está gastando muita energia e dinheiro e tornar mais eficiente, isso é inovação, né? Então a gente provoca, olha para os processos do produtor, principalmente o processo, olha, desenha toda a cadeia com ele, faz um tipo de provocação e é tudo assim. Tem uma coisa que a gente gosta muito, que é não olhar para o impossível, mas olhar um pouco mais para o possível. O que a gente consegue fazer hoje? A NPK AgroSchool é uma edtech, é uma startup que está conectada com o produtor rural, numa dor que ele tem, Leandro, que é profissionalizar a operação dele, mas também as pessoas. Né? A gente está olhando bastante para as pessoas. NPK significa nova pessoas-chave, ou nova pessoas importantes, ou um tipo de perfil de profissional que você quer alcançar. Que tipo de perfil profissional é esse? É um profissional com a atitude certa e com conhecimentos importantes para ajudar você a inovar e a tocar a operação de maneira mais produtiva. Resumidamente, é aquela pessoa que sabe fazer um contrato, aquela pessoa que sabe fazer uma conta com uma perspectiva financeira um pouco mais sofisticada, e sabe o que é custo, e sabe a importância de um processo bem azeitado para que o produtor rural tenha maior produtividade, e que ele entenda também que esse processo, a cadeia do agro, ele é importante, ele é fundamental, e ele com a atitude correta, trabalhando da maneira correta, o resultado no final impacta todo mundo. Então a NPK está isso,
justamente ajudando o produtor rural a encontrar o profissional certo. A gente não é uma consultoria de headhunting, a gente é uma consultoria de educação, a formar um corpo de profissionais aonde que o fazendeiro, o produtor rural tem aí um profissional bem capaz no seu dia a dia, tá? Então, Maravilha. falei da NPK, se quiser seguir com outra pergunta, eu falo. Cara, achei bacana demais. Inclusive, eu acho que eu vejo assim, projetos para o futuro aí de pô, como que a gente pode apoiar isso nas cidades aí Legal. para patrocinar, ver patrocinadores, né? A Isso. gente tem um parceiro, o nosso Marcos Elísio, que ele é da Planalto Tratores. Ótimo. E pô, ele já tem uma iniciativa bem legal que está rodando há um ano e pouco, que eles vão fazendo hortas comunitárias, né? Já Fantástico. fizeram, acho que umas 50 mais ou menos. Então ele vai tendo os parceiros ali que banca e tal, estrutura como que vai ser a manutenção, consegue quem vai ajudando a manter, né? Ótimo. E pelo que eu vejo hoje no agro, da realidade, tudo que a gente conhece, a gente vê como que isso, como que o impacto disso vai ser muito relevante lá na ponta, né? Perfeito. E para todas as pessoas, tanto para transformar a realidade daquela pessoa que vai trabalhar, né? Aquele jovem que vai trabalhar, jovem, adulto que seja, mas também o que ele vai conseguir gerar de transformação no dia a dia dentro da propriedade e ao fim e ao cabo aquela propriedade se tornar mais eficiente, mais produtiva, né? Enfim, que é o que se espera, né? E aí você obter um desenvolvimento socioeconômico relevante, né? Excelente. Então fica muito claro para nós como que você achava, até porque quando você fala, igual você colocou num ganho de produtividade ali, de inovação dentro da fazenda, pô, não vai ter uma bala de prata que seja, cara, é isso aqui, ó, faz isso aqui que você vai, em vez de você colher 70 sacos, você vai colher 100 sacos de soja por hectare. É um somatório de inúmeras pequenas iniciativas, né, que vai tendo. Tem uma produtora amiga nossa, a Sara Matos, que ela esteve aqui conosco no podcast, e ela é pecuarista. E ela comentou, isso foi esse ano, que ela tinha levado, cara, uma mulher lá para fazer um desenvolvimento pessoal, um peão na fazenda dela, e era uma questão de, pô, a mulher, sabe o que a mulher fez os caras fazer, cara? Peão, fazer quadro dos sonhos. Cara, você imagina o que é a visão disso? Eu falei, pô, mano, até eu não fiz isso no escritório, não pus alguém, porque eu já fiz quadro dos sonhos, eu sei o tanto que isso é interessante para o desenvolvimento da pessoa. E aí, cara, você fazer isso com o produtor, você entender que isso é importante, né? Esse desenvolvimento que envolve também uma perspectiva de inteligência emocional. Claro. Ela colocou aqui para nós, falou, cara, as pessoas reclamam do problema de trabalhar com gente, com piano e tal. Falou, piano é um negócio complexo, porque muitas vezes é um cara extremamente forte fisicamente. Então você fala, cara, vai trabalhar 24 horas, o cara vai trabalhar 24 horas. Só que se ele sentir que se você falar um negócio aqui com ele, ele se sentir ofendido, ele vai ficar emburrado ali, não vai trabalhar direito, não vai falar que você. Às vezes, muitas vezes vai para a questão de uso de álcool de forma ruim, ou às vezes até uso de drogas. E o que ela colocou? Falou, cara, o psicológico do cara, a expressão psicológico do cara é uma bosta, é muito ruim. Mas quem que está lidando com isso? Quem que está ajudando a trabalhar com isso, né? Então, assim, o que eu quero colocar é que realmente é extremamente complexo, né? A gente tem vários pontos. E essa iniciativa que você colocou, eu acho assim, super interessante. A gente vê muitas coisas que o Senar já vem fazendo assim, mas a gente fica talvez numa perspectiva muito técnica, né? E eu acho que a visão que você traz é uma visão realmente diferente até da metodologia, que eu acho que é o principal, né? Da metodologia do processo. E não só da metodologia, mas o que você quer fazer. Você não quer ensinar algo para a pessoa, você quer ensinar ela de certa forma, mudar o mindset dela, mudar a estrutura cognitiva de aprendizado dela, né? Perfeito, aprendizado aí de trabalho, né? E que a formação técnica não traz, né? A formação técnica ensina você a repetir algo tecnicamente, né? No caso, você está ensinando ele a pensar de forma diferente, né? Exatamente. Enfim, cara, o JD Social, a gente tem um instituto aqui, o JD Social, já quer fazer parte e contribuir de alguma forma nisso aí, tá bom? Com certeza, estamos dentro. Mas vamos lá, Leandro, pode seguir aí. Eu vou seguindo, assim, acho que tem várias coisas, talvez é um podcast só a gente falar sobre educação no agro. Está sendo revolucionado, tem grandes players entrando, fundos de investimento aí, olhando para startups no agro, entendendo essa necessidade. Eu fiz parte de uma, então foi onde que eu mergulhei na educação no agro, fui lá para Piracicaba, entendi um pouco ali como é um polo tecnológico do agronegócio, como a educação tem sido revolucionada a partir daquela perspectiva, por causa que a Exalc está ali. E eu sempre conto essa história, assim, só para finalizar o capítulo educação, e possivelmente depois a gente pode falar mais. Mas eu lembro de que eu fiz uma visita para a Exalc com
ex-estudantes da Exalc, todos eles super engajados em inovação no agro. Lá, Piracicaba, interior de São Paulo, é um dos maiores centros de inovação do agro do Brasil. E eles me levaram, foram muito cordiais, né? Eu estava sendo contratado como executivo na empresa, então, isso depois da minha passagem no terceiro setor. E eu lembro que todos eles, imagina, executivo da Bayer, executivo das principais empresas do Brasil, se tratavam por apelidos. E são apelidos, assim, gente, dos piores possíveis, assim, não é apelido amigável, não. É tipo o chulé, entendeu? São esses apelidos. Mas o que eu trouxe de lição, né? Que acho que é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio, que é muito presente no agronegócio, que pode também ser uma lição para o Brasil todo. Esse senso de colaboração em comunidade. Quando eu chamo um fulano de chulé, porque eu conheci na universidade, aquele elo, o apelido é só um sintoma de um elo muito forte. Porque quando o produtor rural, que foi aluno da Exalc, tem um problema no interior de São Paulo, ele tem a capacidade de ligar para um fornecedor, que pode ser um grande player no Brasil, e resolver o problema diretamente, porque ele já tem aquela relação, ele já tem aquele contato, ele já fala a mesma língua. Então, aí eu já trago para o que eu tenho feito hoje, né? O Impact Hub, eu sou cofundador do Impact Hub Goiânia. E ele tem isso muito presente, dessa ideia de conectar as pessoas que têm problemas em comum a se juntarem numa resolução, bastante propositiva, né? Então, o Impact Hub, ele nasce, Leandro, em Londres, há mais ou menos 20 anos atrás, se espalha pelo mundo, então hoje está em 65 países, 100 cidades no mundo, olhando bastante para as realidades locais, mas conectada com o global. Então a gente age localmente, mas pensa globalmente. E essa comunidade é uma comunidade de impacto. O que é impacto? Aí eu faço uma diferenciação para ajudar o produtor rural a entender o potencial que a gente tem aqui. Impactos são negócios, ou seja, o que é negócio? Que tem que ter lucro, mas que tem algum tipo de proposta ambiental ou social definida. Eu sei que eu vou causar um impacto positivo mensurável na minha operação. Então, esse é um negócio de impacto. Existem negócios de impactos mais variados possíveis. Vou dar um exemplo para vocês, bastante simples. Existe uma marca de tênis americana que chama Tons. A Tons, para cada sapato que você compra, ela doa um sapato para uma comunidade carente no mundo. Esse é um negócio de impacto. Ela reduz um pouco o lucro dela, mas ela reduz o lucro, eu até não sei, porque ela tem um ganho de reputação e um ganho de receita muito maior, um posicionamento de mercado muito maior. Esse é um negócio de impacto. A Tons avançou no mundo, acho que ela não tem mais esse mecanismo de comprar um doa outro, acho que ela pega um pedaço do lucro e tem projetos específicos que ela atua. Mas negócios de impacto é uma tendência mundial. Acho que tem 3 tendências mundiais que a gente precisa ficar atento, que vão fazer parte da nossa vida, queira a gente não queira, nos próximos 10 anos. A primeira delas é sustentabilidade. Vai começar a COP agora, esse assunto polêmico, complexo na cabeça do produtor. Olha, vai ser presente. A gente não precisa correr disso. O que a gente tem que fazer é achar oportunidade aqui, e eu tenho oportunidade para falar para vocês. Segunda, inteligência artificial. Esse assunto vai estar presente inevitavelmente no nosso dia a dia. Ponto. Para o bem ou para o mal. Aí, a gente nem sabe, quem está estudando esse assunto, se isso vai evoluir ou não. Vou dar uma informação importante para vocês. Existem 7 caras no mundo que dominam a inteligência artificial. Nos Estados Unidos, no Canadá, Israel, 7 caras que dominam esse mercado. Eles estavam tendo uma discussão muito acalorada pelo Twitter na semana passada, perguntando se a inteligência artificial já pensa por si própria, se ela já faz reflexão ou não. Um desses caras que são os papas acreditava que sim, o outro acreditava que não, e ficaram discutindo. O que é o ponto? Nos próximos 10 anos, a gente vai ter o trabalho mudando, a gente vai ter a nossa relação pessoal mudando, a relação da operação no campo mudando e tudo vai mudar. Não precisa ficar assustado, né? A questão não está aí, essa inovação vai acontecer. Mas a marca autônoma trabalhando. A marca autônoma trabalhando, a relação humana trabalhando, o escritório de advocacia tem mudado e vai continuar mudando. Você sabe disso melhor do que eu. Mas o que acontece? A gente precisa estar preparado para a inovação. Então, uma das coisas que o Impact Hub faz é te preparar para a inovação. É olhar para a sustentabilidade, olhar para a inteligência artificial ou para outras tecnologias, de como eu, produtor rural, posso estar preparado para receber essa tecnologia.
E a primeira coisa que precisa mudar é aquele negócio que os livros tratam como clichê, mas é verdade, é a cabeça. A gente precisa, assim, olha, entender que não é um inimigo e sim como que eu posso ter uma oportunidade ali. Esse é um ponto. Então, o Impact Hub está muito presente localmente. Aqui em Goiânia, a gente está com bastante energia para o agronegócio. A gente realizou, há uns 3 meses atrás, um evento que a gente trouxe 2 figuras do agro muito importantes. Uma é o Chico Jardim, da SP Ventures, comentei aqui sobre ele, que é CEO de um Venture Capital para o agro, então para fora da porteira, biotecnologia, educação, enfim, uma série de coisas que eles estão colocando bastante dinheiro, é um fundo de quase 1 bi para esse tipo de negócio, para ajudar o produtor rural. Então tem muita oportunidade para olhar para fora da porteira. E também, Leandro, tem a possibilidade, e também trouxe o Giba, que é da Vox Capital, que eles criaram um fundo para recuperação de solo. É um fundo que está sendo endereçado, um fundo de 400 milhões de reais, para possibilitar quem quiser no Brasil a investir nesse fundo, tem um tipo de pré-requisito, a dar mais liquidez para regeneração de solo, né? Aí eu trago novamente agora um outro papel que o Impact Hub pode fazer e até umas coisas que a gente pode fazer em conjunto, sabe, Leandro? Existe muito capital internacional, muito recurso internacional. Por exemplo, o AgriFund 3 é um fundo que tem $1 bilhão, 1 bi de dólares, para o Brasil, para a recuperação de pastagens, de um banco holandês, com 2 anos de carência, uma série de benefícios, etc. Então, o Impact Hub, junto com o escritório de João Domingos, pode ser um veículo para apoiar o produtor rural a acessar esse tipo de capital. Claro, claro. Uma outra coisa que a gente pode fazer em conjunto, que eu acho que tem muita possibilidade também, é dar a possibilidade para o produtor rural ou recuperar o seu solo, ali aquele talhão com baixa produtividade, ou ele investir em ter um tipo de investimento que é do dia a dia dele, que é, por exemplo, comprar uma fazenda para além da sua operação e junto de um modelo de um veículo, colocar um recurso esperando que esse fundo de investimento faça a recuperação de médio prazo daquele talhão, daquela fazenda, e o produtor rural consiga aí oferir um resultado positivo no final. Então tem várias possibilidades que o produtor rural hoje pode acessar. O que é o ponto aqui para finalizar essa parte? Enquanto Impact Hub, a gente está olhando bastante para as mais variadas possibilidades de apoio internacional e nacional. O governo federal acabou de lançar um programa de recuperação de pastagens, junto com o BNDES, a fundo perdido. Então, imagina, o BNDES doou, Leandro, para um veículo de bioeconomia no ano passado, deu 30 milhões de reais, né, para criar um veículo que ajude o produtor rural a fazer recuperação de solo, por exemplo. Então, tem várias possibilidades aí. O governo federal está relançando esse programa para o ano que vem. É uma coisa bastante para ficar atento. Mas, mais uma vez, assim, o que eu quero deixar de mensagem sobre esse tema: encarar a sustentabilidade como uma oportunidade financeira, onde o produtor rural pode captar recurso e desenvolver projetos para melhorar sua produtividade, melhorar a valorização do solo e ter bastante sucesso na sua empreitada. Show. O que eu queria, Leandro, até para você passar para nós, né? Se você pudesse pegar algum desses editais e delimitar para nós, assim, quais são os requisitos e o que se oferece, né? Pode captar até 1 milhão por produtor e de acordo com esses requisitos e a estrutura, igual você colocou, 2 anos de carência, a forma de correção é essa. Se vai ser na mesma moeda, ou se ele teria que ter em qual moeda que entra, porque às vezes tem que fazer um edge de proteção, né? Normalmente não tem. Normalmente eles estão olhando bastante para o produtor rural. Assim, então essa é a grande diferença. Não é uma operação comercial convencional. Sim, sim. O fundo quer ali, ele está mais preocupado em, junto com o produtor rural, construir um resultado positivo na operação dele, do que ganhar propriamente dinheiro. Dinheiro é importante, sim, precisa pagar as contas, mas não é uma operação com o Banco do Brasil. Sim. É uma operação muito mais centrada naquilo que é tese de impacto, né? Então, eu te passo com detalhes. Assim, acho que os valores estão um pouco maiores, então
Tem vários projetos que depois eu posso compartilhar com vocês, uma operação de algodão enorme, tô tentando lembrar onde que foi, mas acho que foi no Mato Grosso. Foi no Mato Grosso. Acho que uma operação de 15 milhões de dólares. Interessante. Então, com valor bem. E olha, eu olhei para esse fundo ontem, preparando um pouco para o nosso bate-papo aqui. Do 1 bilhão, acho que tinha 70 milhões em projetos. Então, tem 900 milhões de dólares, em tese, que o produtor rural pode acessar se ele tiver uma boa tese de impacto. E nisso a gente pode apoiar o produtor junto com vocês a construir isso. Mas a gente bate um papo melhor. No apetite, assim, você tem produtor que sozinho ele tem uma demanda como essa, né? De 45 milhões fácil. Você pega uma cultura como o algodão, por exemplo, que é extremamente cara, né? Não é nenhuma área tão expressiva assim. Que vai demandar um investimento tão elevado quanto isso. Né? Isso. A demanda por crédito está gigante e o crédito no Brasil está caríssimo, né? Por mais que começou uma curva de descer agora, a Selic, mas está surreal o custo para o produtor. É enorme, né? O produtor rural tem sofrido, né? Taxa de juros lá em cima, baixa produtividade, eventos climáticos extremos, né? O que eu acho que a gente precisa ter é essa concepção de que existe oportunidade e basta o produtor olhar para esse mercado e se conectar com ele. De uma certa maneira, isso vai acabar acontecendo mais forte nos próximos anos. Então, quem conseguir antecipar agora vai sair na frente. O Brasil. Para o Brasil. É um fundo de 1 bilhão de dólares, de um banco holandês, olhando para a recuperação de pastagens, onde o produtor rural tem 2 anos de carência, uma série de benefícios. Ele pode captar esse recurso junto com o Impact Hub, junto com o escritório João Domingos, para que ele consiga tocar uma operação que vai ter uma série de benefícios, seja benefícios de curto prazo, ou seja, fazer a operação se tornar rentável, mas a operação também pode se tornar mais rentável com o aumento da produtividade do solo, com a recuperação do solo. Então, é só benefício bacana. É uma tendência mundial. Estou trazendo um exemplo. Tem outros mecanismos que o mundo está preparando e já estão ativos para apoiar o Brasil. Apesar da gente ser um escritório de advocacia que deveria se ater e se limitar mais na perspectiva jurídica, né? A gente tem essa preocupação muito, vamos dizer, de propósito, né? Então a gente enxerga nossos clientes com outro olhar. Ótimo. E a gente se preocupa muito com esse desenvolvimento sustentável deles. E aqui a gente atua principalmente para produtores rurais endividados. Então a gente vê o drama que eles vivem, porque é a maioria, né? Hoje você tem aí 1/3 dos produtores rurais no Brasil estão negativados. E a expectativa daqui para o ano que vem é que esse número vai aumentar ainda mais. E por mais que você fala 1/3 é negativado, eu diria que você tem pelo menos um outro terço que não está negativado, mas está com a corda no pescoço. Ele já está com dívidas que superam a capacidade de pagamento dele, que num momento ou no outro ele vai ter que vender uma parte ou toda a propriedade, porque aquela dívida ela já não é passível de ser liquidada com a produção. Vai ter que ser com uma parte ali da terra. E aí, onde que está a raiz disso? Poxa, a gente tem uma série de variáveis, questão climática, igual a gente está tendo agora, uma série de questões de mercado, mas que aí são fatores que não podem ser controlados. Agora, dentro dos fatores que são passíveis de se dominar e lidar com eles, onde que entra essa perspectiva de educação, de gestão, que a gente vê uma deficiência muito grande nisso daí, né? É isso. Assim, acho que tem vários instrumentos, né, que a gente pode pensar. Assim, que eu posso falar para o produtor rural, mas talvez ele continue ainda na dificuldade de acessar, ou dessa possibilidade valiosíssima que vocês têm, essa relação, para além da relação comercial, a relação de propósito que vocês têm com o produtor rural. Então, a comunicação fica mais fácil, a possibilidade de entregar um produto fica mais fácil, tem muita coisa para fazer. E um dos instrumentos é isso. Assim, você pode, por exemplo, construir um fundo, né, que, olha, basicamente tem muito incentivo que a gente estava pensando, né, uma das coisas que a gente estava fazendo. Para o produtor rural que tem liquidez capital, é um assunto. Para o produtor rural que tem dívida, é outro. Para o produtor rural que tem dívida, está com uma operação bastante apertada, o que ele precisa fazer? Olhar para a oportunidade de sustentabilidade e falar assim, pô, existe um calhamaço de recursos que está na mesa, que eu consigo utilizar, ou que eu posso utilizar, que vai me dar alívio financeiro, e eu ainda vou conseguir aumentar minha produtividade, ter um tipo de ganho que eu não estava mensurando, numa eventual venda da propriedade. Então tem muita coisa aqui, né? Sim. E eu acho que esse é o momento, assim, sabe? De apresentar para o produtor rural essas possibilidades. Agora, uma coisa eu não sou da Faria Lima, né?
Sou de Goiás. Não sou Faria Lima. Não sou Faria Lima. Disclaimer que é ótimo. Não sou. Grava Sou do isso. mercado financeiro. Não, eu não sou, né? Deixei meu colete em casa. Já trabalhei, mas assim, isso eu falava, assim, uma das coisas que quando eu estava construindo um curso com essa startup que eu falei, uma das matérias que eu construí era o seguinte, assim, olha, o cara da Faria Lima precisa aprender a conversar com o produtor rural. Entenda, são dois mundos diferentes. O cara da Faria Lima fala uma linguagem, os outros falam uma linguagem, eles se vestem diferente, comem comida diferente, são quase outros países, gente, entendeu? Então vocês precisam entender que um fala a linguagem do outro, senão vocês não vão conseguir se conectar. Esse é um problema imenso, entendeu? Sim. Problema, inclusive, que é um pauta para outros podcasts também, político, né? Que todo mundo olha para o agro, e inclusive eu deixo aqui a possibilidade, que é um amigo, que eu acho que faz muito sentido ser convidado para o podcast, que é o Vinícius Miller, professor do INSPER em São Paulo. Nossa, o Vinícius Miller é uma das mentes mais lúcidas, doutor de história pela USP, enfim, escreve por Estadão, um cara fantástico, uma das mentes mais lúcidas para entender o agronegócio brasileiro. Ele escreveu 2 artigos para o Popular aqui, fez um tremendo sucesso, que ele fala o seguinte, olha, existe a oportunidade do agronegócio liderar um projeto de país. Aí, ele me manda, meses depois, um artigo do The Economist, tem 2 meses agora, que ele falou isso para mim há 2 anos atrás. Você, Leandro, eu disse isso. Verdade, Vinícius disse. O que ele falou? O artigo do The Economist, ele fala assim, esquece a caipirinha, o litoral do Brasil. Se você quer fazer parte da onde que as coisas estão acontecendo economicamente, vá para essa região. Põe o dedo em Goiás, põe o dedo no Centro-Oeste, põe o dedo no cinturão do ar. Te mando, tá aqui. Te mando, esquece. Pô, nós já estamos aqui, cara. É isso. Estamos no lugar certo, na hora certa. É exatamente isso. Um artigo fantástico. The Economist, a revista que mais influencia a economia no mundo, fez isso. Falou assim, esquece. Entendeu? Assim, ó, não vamos falar mais dessa galera. É aqui. O litoral brasileiro já foi. Tudo bem. É claro que continua tendo sua importância, mas aqui e o Vinícius me fala isso. Falou há 3 anos atrás, 2 anos atrás, e continua falando. Eu acho que tem que estar aqui para falar você. Goiás, o Centro-Oeste, o agro, tem a possibilidade, e ele fala isso, eu também arrepio, de trazer a virtude. O que é a virtude? É aquele amor ao trabalho, aquela identidade que sabe, de povo. Quando você olha para o americano, fala assim, cara, esse povo tem uma coisa aqui diferente. Aquela bandeira ali, né? O patriotismo, a vontade de fazer o trabalho pro dia a dia, o valor do trabalho, sabe? Isso é muito nosso, sim, entendeu? Sim. E que pode ser um valor, um elemento para a gente levar como projeto de país, né? Então o Vinícius Miller fala isso. Isso casa demais com tudo que está acontecendo, sabe? Porque que acontece? Até para colocar um pouco do escritório, assim, como que vai casando com toda essa perspectiva de vocês. Meu pai fundou o escritório há 40 anos e inicialmente ele advogava para bancos, né, para ação de crédito. Naquela época, talvez até mais do que hoje, o cara tinha uma dívida de cartão de crédito, de repente perdia a fazenda, é um período de hiperinflação, juros muito extorsivos, então. E ele fazendo esse trabalho de recuperação de crédito, ele se sentiu muito mal com aquilo dali. Ele passou por uma conversão religiosa, de outras questões pessoais aí. Ele falou, cara, eu não vejo mais propósito nisso, de usar da minha capacidade, do meu conhecimento para eu fazer isso, ainda mais se nossa família é do agro. Ele falou, a partir de hoje eu só vou advogar para o produtor rural, que está numa situação mais difícil, principalmente o produtor rural que está endividado. E aí nosso escritório focou nisso, né? E o que acontece? Assim como nós, você tem outros escritórios de referência no Brasil que fazem esse trabalho de excelência para defender o produtor rural endividado. Só que eles estão em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Só que o Brasil, os produtores rurais não estão apenas nesses estados. A gente tem aí vários outros estados, como você colocou a região Centro-Oeste, o Mato Piba, que são extremamente prósperas no agro, que você chega ali numa micro-região que está girando bilhões naquela economia ali, aquela microeconomia. Cara, e quem que é na parte jurídica que está atendendo eles? Você não tem um advogado, um escritório de excelência nessa área, ali, a gente falou, pô, você tem um vácuo aqui no mercado. Então, até o início agora de 2023, a gente não tinha nenhuma unidade fora de Goiânia, fora de Goiás, e a gente tomou a decisão de fazer uma expansão extremamente agressiva. Nós abrimos aí 12 filiais esse ano, indo não só para a região sul e sudeste, nos principais polos do agro ali, como Ribeirão Preto, estamos na capital São Paulo também, outras unidades, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná,
mas também fomos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso pegamos ali o Sul, Rondonópolis, estamos em Sorriso, né? Inclusive, depois que fui para Sorriso, que eu fui ter conhecimento que tem até um escritório da B3 ali. Eu vi isso de um ex-diretor do Daicoval, falando, dada a relevância que tem, falou, cara, Sorriso é o município com a maior produção de soja e milho do mundo, né? É algo surreal. Você pega aquela micro-região ali de Sinop, Lucas do Rio Verde, né? Igualmente, é uma pujança muito grande, né? E montamos ali em Redenção, no Pará, e Palmas, no Tocantins, e estamos já também em Rio Branco, no Acre, né? Então, hoje a gente tem essa capilaridade extremamente grande para gerar oportunidade de negócio, e a gente vai entendendo ali as nuances das dificuldades, cada região tem desafios diferentes. Você pega o Acre, o Pará, ainda há muitos desafios de regularização fundiária, entre outras questões, né? Mas, dentro desse propósito do que vocês têm hoje, de ajudar esses produtores, né? O nosso escritório está se posicionando, está crescendo, para acessar justamente isso, porque, cara, esse pessoal não está tendo um contato direto com a Faria Lima, como você colocou, com o capital. Total. Muito menos com o capital, com viés social e mais acessível, com um custo mais barato, porque, assim, quando você fala do mercado financeiro, pô, tá mais caro ainda, tá absurdo, tá algo, assim, impagável. Então... são desafios que tem para se chegar nessa visão do agro como achei muito legal, como um projeto de país, né? Desafios muito grandes e a gente que faz parte desse ecossistema, a gente tem que ter a nossa visão mais ampla, 360 graus, Perfeito. né? Da gente não se ater verticalmente apenas naquela esfera técnica que a gente está, né? Mas também de poder contribuir de uma forma mais ampla, né, na medida do possível. Com certeza. Acho que a parte jurídica talvez seja a parte mais sensível, porque é a parte que dá mais confiança para o produtor rural. Então, acho que por isso que vocês estão super bem posicionados, assim, olhando estrategicamente enquanto negócio, né? A visão que eu tenho é, poxa, se eu sou produtor rural, quero fazer qualquer ação dentro da minha operação que eu não conheço, a primeira pessoa que eu pergunto deixa eu falar com o meu advogado. Sim. E se meu advogado é uma pessoa da minha confiança, tem esse relacionamento que vocês têm como história de marca, pelo que eu escutei depoimento do seu pai, porque assim, o escritório da Faria Lima vai ficar bravo com a gente. É uma cultura diferente, assim, não é aquele cara que vai tomar um cafezinho com você na sua fazenda no final do dia. Ele pode até tomar, mas ele vai pedir um mocatino sem açúcar, entendeu? Então, assim, tudo bem, é diferente. Não vai tomar um café pingado, coado ali que o produtor rural toma todo dia. Então, acho que vocês têm isso no DNA de vocês, que é super sofisticado do ponto de vista da operação, mas com uma simplicidade no trato com o produtor, que eu acho que é fundamental. Exatamente. E agora, presente nos outros territórios, eu não tenho dúvida que... E foi esse o ponto, porque esses escritórios de referência lá na região sul-sudeste, eles estão lá. Eles não falaram assim, vamos montar uma filial lá, para atender, porque, pô, cara, esse cara não vai sair daqui para ir lá em São Paulo para ser atendido, não vai. E eles não tiveram esse olhar, falaram, cara, vamos lá para a gente estar próximo deles, né? E é isso que a gente está se propondo a fazer, né? Inclusive até o que eu mencionei, não só o escritório provavelmente dito, como até o nosso podcast, né? A gente vai, agora dia 18 e 19 de dezembro, vamos ter 2 dias aí de imersão de gravações ali no interior do Pará, dentro das propriedades rurais ali, para trazer à tona essa realidade, né? A gente está tendo um alcance significativo hoje com o nosso podcast. A gente teve um recorte do último entrevistado nosso, que é um senhor de 90 anos, produziu leite por mais de 50, o senhor Lineu Barra. Inclusive, ele contou para nós aqui que ajudou a montar a primeira cooperativa de leite aqui em Goiás, numa época que quem fazia parte ainda não ganhava nada, né? Era totalmente ali algo de propósito mesmo, né? Que fazendo aquilo ali, para melhorar a rentabilidade da cadeia. E teve um recorte ali de 1 minuto e meio, né? Que a gente compartilhou, que hoje ele já passou de 1,5 milhão de visualizações. Sensacional. Mais de 30 mil curtidas, mais de 20 mil encaminhamentos para outras pessoas visualizarem. Mais de 850 comentários. Olha isso, isso genial. Só no Instagram, né? No TikTok eu não sei nem o que... Sucesso. 400 mil no TikTok. Sucesso total. Nossa. Tem um site que chama Compre Rural. E aí os caras fizeram uma matéria sobre com o recorte.
Desenvolveram a matéria com base no recorte. Porque assim, o recorte ficou muito provocativo. Ele é bem humorado, muito inteligente e conhece como ninguém. Então ele tem propriedade para falar o que ele falou, mas muitas pessoas se sentiram ofendidas, porque ele já começa assim: leite é a melhor forma de você, do produtor, empobrecer sorrindo. E aí, na sequência, ele solta. Você mede a bobeira do sujeito pelo tanto de leite que ele produz. E aí, é lógico que, como com o recorte, as pessoas não viram os 99% em que ele defende e com muita veemência, né? Ficou parecendo apenas que ele estava, de certa forma, sendo jocoso ou apenas debochando. Mas, poxa, 50 anos produzindo. E outra, quando ele diz de empobrecer sorrindo, você vê claramente que é o quê? Porque ele amava aquilo dali. Senão não estaria sorrindo, né? Claro. Mas colocando como que é desafiador, como que é difícil, né? E nesse momento mais do que nunca, né? Os últimos meses aí agravou substancialmente a questão da atividade do leite pela a questão da política do governo federal de permitir a entrada significativa de leite de outros países, né? Houve um impacto que jogou lá para baixo o preço do leite e, enfim, reduziu a margem de uma forma muito expressiva e os produtores ficaram em uma situação ainda mais difícil. Como não fosse suficiente, a gente até publicou ontem no nosso Instagram um vídeo aqui em catalão, né, de uma unidade da Equatorial, em que os produtores chegaram e jogaram leite dentro, assim, ó, no meio da sala de atendimento, revoltados, porque já tinha 7 dias que eles estavam sem energia elétrica na fazenda, e o leite é perecível, você tem que tirar de manhã e de tarde, não dá nem para ficar esperando o caminhão chegar, você tirou, não chegou, perde, e você não tem como deixar de tirar. A vaca dá mastite, dá problema, não tem como deixar de tirar o leite. Né? Ou seja, né, olha o tamanho do problema, né? Não, é gigante. Eu também posso falar de propriedade do leite, porque meu sogro era produtor de leite. Quando eu conheci minha esposa, naturalmente, para causar um impacto, né? Eu ia para a fazenda, ia para ordenhadeira, ajudava a apacentar o gado, ia ali para debaixo, fazia aquele negocinho de limpar a teta da vaca, colocava a teteira, acompanhava, terminava, tirava a teteira, passava o iodo, enfim, xixi de vaca caindo, cocô em cima, aquela coisa toda respingando e todos aqueles desafios, colocar ração, a vaca começa a parir, o bezerro está virado do avesso, chama veterinário, o veterinário tem que cortar a vaca no meio do passo, abre a vaca, quando vê, morre a vaca, morre o bezerro, e ainda tem que pagar o veterinário, e aí o produtor fica transtornado com aquilo, e aí é a vida que segue, e é segunda, não tem descanso, não tem feriado, não tem final de semana, é tirar leite de manhã, de tarde, e aí acaba a energia, aí você vai ligar o gerador, o custo daquele óleo diesel ali por horas a fio pode acabar comendo a margem do produtor e ele entrega o leite, como diz uma outra pessoa que a gente entrevistou aqui, né? Que o produtor ele não vende, ele entrega o leite, que ele entrega para depois o laticínio contar quanto que vai pagar para ele por aquilo dali. E então, como é difícil, né? Como é difícil, né, Leandro? Não, é super complexo e vou trazer também uma provocação para vocês aqui. Alguns meses atrás, não tem 4 meses, a gente estava procurando, a gente não conseguiu dar bastante energia, mas tinha um edital, que, se eu não me engano, era um valor de subvenção de R$400 mil, procurando um produtor para fazer um processo de aumento de produtividade. Então, o produtor, por exemplo... De qual segmento? De leite. Porra! Né? De leite. Comigo, a gente fala no Instagram, tem alguém querendo milhares. Vamos lá, imagina, ele estava procurando o edital era o seguinte, era um parceiro, uma cooperativa, um produtor rural e um parceiro tecnológico. Esse o impacto já podia ser. Mas é isso, tem muita coisa que o produtor rural pode desde já pegar, vamos lá, R$400 mil para colocar na operação, fazer experimento de aumento de produtividade. Sabe, isso não pode, gente, fazendo a provocação novamente, não vamos deixar lá para São Paulo, não, vamos trazer para Goiás, sabe? Vamos fazer isso junto. Não, a gente tem parceiros aqui, o Carlos Eduardo, ele era consultor da FAEG, né? E hoje ele já tem até uma cooperativa, a Cooper Ideal, que eles trabalham com essas consultorias, né? Eles têm hoje uma propriedade deles rodando, uma pequena propriedade no Piauí. Você vê a foto, é lindinho, você vê aquele trem, aquela caatinga sequíssima. No Piauí. E aí você vê uma área irrigada. Olha que fantástico. Um círculo assim irrigado. Ali inicialmente era um projeto de pecuária, só que era tão complexa a pecuária na região que só tinha um fornecedor que fornecia os bezerros para poder serem engordados ali. Esse produtor deixou de produzir, falou não quero produzir mais, inviabilizou, não tinha como continuar. E agora o que vai fazer? Vamos produzir leite. E lá eles estão tirando 3 mil litros por dia, numa região que, você não teria como tirar 300. Olha isso. Então, algo assim incrível, né? A gente atendeu aqui do lado, um produtor aqui próximo. A cidadezinha aqui não é Goianápolis, é mais próximo, divide com o município de Goiânia.
O cara, ele tem uma área de 3 alqueires. 3 alqueires. E tirando lá, eu acho que é algo em torno disso aí, uns 3 mil litros mais ou menos, Olha algo isso. surreal. E a área nem é dele, a área arrendada ainda dos familiares, uma produção extremamente intensiva, né? Extremamente eficiente, né? Enfim, você tem várias realidades, né? Tem um outro pessoal que a gente conhece, enfim, que é da parte contrária no processo nosso, mas enfim, no cliente. É uma fazenda de referência aqui em Silvânia, chama Fazenda Céu Azul. O pessoal está produzindo lá 35 mil litros por dia. Toda a energia deles vem por biodigestor, que faz a reciclagem ali, volta a água, produz energia, e o que eles Fantástico. produzem de energia, eles já estão vendendo para fora, porque eles têm um consumo de 130 mil mês de energia elétrica, e o que eles já produzem já é superior a isso. Então, é uma fazenda extremamente autossustentável ali, extremamente verticalizada, porque eles produzem, tem pivô para produzir os grãos que vão ser utilizados ali para fazer o silo que vai alimentar o gado ali também. E hoje você já vê, eles têm parceria com instituições mesmo, com faculdades, né? Pessoal que vem, não só do UFG, mas de outros estados, para desenvolver projetos ali dentro, né? De pesquisa e tudo em cima dessa maximização, né? Mas, nossa, assim, falasse pro Carlos, né? Eu falo, Carlos, aqui, ó, tem um edital aqui com 400 mil, você acha alguém? Ele falou, não, eu tenho 20 na minha lista aqui, para ontem, né? Ele mesmo é consultor, né? Tem todo o conhecimento para... Poder do ecossistema, é isso, né? A gente está conectado com o momento certo, com os recursos corretos para conseguir alcançar um resultado de ter 400 mil reais para investir em inovação na sua fazenda a fundo perdido. Então tem muita coisa. Esse é só um, tá? Tem muita coisa. No Brasil e no mundo. Vou dar um palpite. O BNDES vai vir forte para o ano que vem, com algum tipo de recurso, olhando para Blended Finance. O que é Blended Finance, gente? É pegar capital dado, pega lá 10 milhões de reais, pega, junta com outros investidores, mistura isso tudo e propicia para o produtor rural condições bem diferenciadas. Então, eu sou bastante otimista de olhar para o futuro, tanto para o mundo quanto para o Brasil, de opções como essa, seja um edital de 400 mil ou um crédito de 10 milhões de dólares. Acho que basta o produtor rural se posicionar bem, ter os parceiros corretos para conseguir acessar esse capital. A Carla que está aqui conosco, né? A gente começando a falar agora aí de ESG com os produtores, legal, né? Mas assim, algo ainda extremamente embrionário, né? Extremamente embrionário ainda. O ESG, acho que vale uma diferenciação conceitual. Ele está olhando para gerenciamento de riscos. Ele está basicamente falando o seguinte: olhando para aspectos de governança, olhando para aspectos de meio ambiente, olhando para aspectos sociais e falando o seguinte: quais são os riscos que eu tenho nesse processo? Isso é importante. Quando você vai conversar com um banco, alguns bancos já estão olhando isso aqui e entendendo isso como um atributo, como uma coisa positiva na negociação. Entretanto, o caminho que eu acho que o produtor rural precisa percorrer para conseguir se conectar com todas as possibilidades que estão do outro lado que ele pode acessar é impacto. Impacto tem a ver o seguinte: como que a minha operação gera lucro e gera algum benefício social ou ambiental muito claro? Então, a gente fala muito do ambiental, mas tem que olhar para o social também. Você citou um excelente exemplo de um programa para criar ou fortalecer a inteligência emocional no corpo de operação da fazenda. Isso é um negócio de impacto. Agora, o produtor faz isso todo dia, tem um programa lá, está dando super bem, mas não está comunicando isso para o mercado. Entendeu? Então, poxa, o banco, ou um banco internacional, um banco local, está cada vez mais sensível para entender esse tipo de coisa. E quando você traz isso na linha de negociação, possivelmente o banco pode dar uma condição diferenciada com base nesse programa. Mas, Leandro, basta eu falar que isso está acontecendo? Aí tem uma outra coisa que é fundamental, é chamada teoria da mudança, que é você falar assim: olha, eu faço isso porque eu sei que os malefícios de um operário, ou alguém que está na operação, um peão, não ter isso, pode ser desde ele ser preso, ter problema com álcool, bater na esposa, ficar desempregado. Então, se eu trabalho isso, olha que o Estado não está me pagando, mas eu estou gerando de benefício social para a sociedade. Aí ele fala assim: eu tenho 100 peão na minha fazenda. Eu fiz o programa com eles e notei que aí ele começa a fazer entrevista com cada um, metrificar ao longo do ano. Ele tem mais assiduidade, ele conseguiu agora não
diminuiu 0 casos de violência doméstica. Então tem tanta coisa aqui dentro que você pode ir mensurando, que chega no final, fala assim, olha, em 1 ano eu fiz esse programa, fizemos um programa de inteligência emocional, olha o resultado que deu. Tudo bem? Quero conversar agora com um banco internacional. Olha, eu tenho minha operação de fazenda. Ela tem essa produtividade, essa aqui, financeiramente essa aqui, mas olha o que eu tenho feito para cá. O investidor alemão, o investidor holandês, o investidor americano, o organismo multilateral, ou um BNDES na vida, está cada vez mais sensível a isso. Assim, você tem isso? Poxa, a gente tem um recurso para esse programa. Então, o que é o recado aqui, Leandro? Eu acho que o produtor rural já tem muitas iniciativas na fazenda dele, na operação, que precisam ser mensuráveis. Eu sei que está difícil mensurar quanto está produzindo de saca, eu entendo isso. Mas para a gente conseguir se tornar cada vez mais competitivo, mais liquidez financeira, mais capacidade de investimento, mais sucesso no seu negócio, tem uma frase que aí eu vou citar a Falcone, que é: aquilo que você não mede, você não controla, aquilo que você não controla, você não gerencia. Essa é uma frase que é célebre, mas é difícil pra caramba de fazer, porque existe um negócio chamado disciplina. Disciplina é fundamental. O produtor rural às vezes tem a disciplina de acordar às 4 da manhã, fazer toda a operação dele, dormir cansado, trabalhando, muito bacana. Mas se a gente não tem a disciplina de mensurar esse caminho, de trazer os aspectos de gestão, seja olhando para a gestão tradicional, para a gestão de impacto, o que acontece é perda de dinheiro, perda de produtividade, perda de valor de negociação, uma série de coisas. Então é isso. Mas o recado é, acho que comece. Não espere que você do dia para a noite vai trazer o melhor software, vai resolver sua vida. Tem uma diferenciação aí. Software é ferramenta. Às vezes você está trazendo um software de gestão, ele é fundamental, mas ali é como se fosse uma furadeira do último modelo para uma coisa que você faz com uma parafusadeira simples ou com uma chave de fenda. Então tem que entender a sua realidade, entender sua curva de maturidade, mas é importante pensar sobre ela. Que show. Pessoal, acabamos de finalizar aqui nosso bate-papo com o Leandro Monteiro, né? Sempre bom receber um outro Leandro aqui. Pode presumir aí, né? E, enfim, que é sempre algo de alto nível, né? Mas foi realmente muito bacana, deu para a gente aprender bastante, né? Espero que vocês também tenham aprendido, né? E é isso, Leandro, muito obrigado. Vamos seguir aí, vamos fazer uma parceria aí muito frutífera, né? Para o agro, né? Que a gente possa levar toda essa iniciativa nossa, esse conhecimento, para algo efetivamente prático e que vai gerar um impacto de fato lá na ponta para os produtores rurais. Obrigado, Leandro. Dá um orgulho danado de ser goiano, de fazer parte desse ecossistema que é o agro, sabendo que temos um escritório de advocacia do tamanho de vocês, com capacidade de vocês, fazendo um trabalho excepcional. Então, tenho certeza que a gente vai cada vez mais assumir esse protagonismo enquanto goianos, enquanto produtores rurais, enquanto pertencente a esse ecossistema do agro, pertencente ao Centro-Oeste, a tudo que faz parte disso, porque acho que esse país precisa muito de gente igual você, Leandro, que é um empreendedor super jovem, que tem feito um trabalho extraordinário. Então, fico muito grato pelo convite, grato a você pela audiência, e vamos juntos fazer esse país cada vez mais agro, mais forte, mais próspero. Conte comigo.